Hoje nós vamos falar sobre fofoca na igreja, é isso mesmo. Já viu alguma igreja que não tem fofoca? Impossível, né? Onde tem ser humano, sempre vai ter. Mas como lidar com isso? Como entender esse processo? Como não deixar isso influenciar a sua fé? Esse é o tema de hoje, no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. E hoje nós vamos falar desse tema, fofoca na igreja. Aí, você já foi vítima? Será que você, por, às vezes, desconhecimento ou inocência, foi um fofoqueiro? Foi alguém que falou de outra pessoa? Né? O ser humano, às vezes, dá essa pisada na bola, né? E muita gente, às vezes, fica chateado, sai da igreja por causa disso, mas a gente sabe, não existe a igreja perfeita, né? Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema. Está aqui comigo já a minha esposa, Bispa Camille, e também nossa querida psicóloga, Ana Paula. Oi, Aninha estava sumida, né, Aninha? A viajante itinerante. Voltei, gente. Voltei, entendeu? É isso. Ó, muita gente estava perguntando, cadê a Ana Paula? O que aconteceu com ela? Né, a gente fez alguns programas com outros convidados e a Ana estava apenas viajando, voltou. Estava de férias. Tô de férias, gente. Tá mas com a agora gente, eu voltei, né, renovada, é isso. Morrendo de saudade. Doida pra gente fazer isso aqui que é fantástico, né? Vai ser maravilhoso. Que bom estar de volta. E, Aninha, já vamos começar de você. Você já deve ter visto várias situações de conversa na igreja, né? Não só na igreja, mas em qualquer outro lugar. Não, bem observado, Camille, porque fofoca tem em todo lugar, né? No ambiente de trabalho, na escola. Agora, na faculdade, como que a gente conceituaria? O que seria uma fofoca? Boa pergunta, hein? Acho que fofoca é falar de alguém que não está presente? Será que é isso? Exatamente. Inventar uma história inverídica? Esse é o pior da fofoca, eu acho. A fofoca, como você está falando de alguém que não está presente, e ela vai sendo repassada normalmente, né? Então, ela chega, já está aumentada, já está toda distorcida, nunca está fiel realmente aos fatos, né? Se fosse pelo menos fiel aos fatos, estava tudo bem. Mas ou é um segredo que não era para estar ali naquele lugar, ou é um fato distorcido, aumentado, né? Isso, então fofoca é quando a pessoa fala de alguém que não está presente. Que não está presente. Aí tem os níveis. Pode ser que ela está falando de algo que realmente aconteceu, mas não é justo você falar de alguém sem estar na presença dessa pessoa. Ela pode estar inventando uma história, falando uma mentira, né? Ou pode ser o Nelson Rubens, né? Eu aumento, mas não invento, né? Ou ela pode estar aumentando a história, ampliando a história. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Fazendo julgamento, né? Tirando conclusões precipitadas. Eu acho, na verdade, que quando a gente fala de alguém que não está presente, se a gente estiver depreciando a pessoa, caracteriza a fofoca. Né? Porque Isso se você tá eu estava pensando bem, nisso aqui agora. Elogio, né? Exatamente, que às vezes nem sempre a gente está falando de alguém, a gente está falando mal de uma pessoa. A gente pode estar comentando uma história que a pessoa viveu. Pode ser um testemunho. Fazendo elogio, como você falou, falando de um testemunho. Nem sempre, mas como você disse, quando você inverte a situação, aí sim já caracteriza para esse lado, pro rumo da fofoca, vamos falar assim. Tá né? Tirando o crédito da pessoa, né? Denegrindo, né? Ou então, se você estiver inventando um fato, alguma coisa assim. Eu lembro da história de Noé, quando ele tem aquele episódio que ele faz lá o vinho, ele bebe, fica embriagado e ele fica nu. E um dos filhos de Noé não cobre a nudez do pai, né? Ele expõe a nudez do pai. Noé errou, Noé realmente fez aquilo, ele não inventou nada, mas eu acho que a igreja precisa ser mais um lugar onde nós cobrimos as falhas uns dos outros. Mais unidade, né? Ao invés de expor as falhas, ao invés de expor os problemas, né? A gente tem esse papel mais de cobrir, de guardar. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet, que vai falar muito bem sobre esse tema. É um ensinamento bem bacana a respeito da fofoca na igreja, né?
é o outdoor do fracassado. Você nunca vai ver uma pessoa bem-sucedida e feliz falando mal de outra pessoa. O fracassado utiliza a fofoca como sedativo emocional para fugir da própria realidade de ser um nada. Mas quando fizerem uma fofoca sobre você, não veja como um ataque. Veja como um sintoma de alguém debilitado emocionalmente. Eu, particularmente, não acho ruim quando fazem fofoca de mim. Isso é uma confirmação que eu estou no caminho certo. Isso porque ninguém critica, ninguém inveja o fraco. Prego que se destaca sempre é o primeiro a ser martelado. Mas não guarde rancor. É difícil para o invejoso assumir que veio do mesmo lugar que você e o máximo que ele consegue é falar mal de outra pessoa. E é mais triste e digno de pena quando o fofoqueiro invejoso cria um fake para disparar suas pseudos opiniões. Analisa comigo, como deve ser a vida de alguém que não tem coragem de mostrar o rosto ao expressar suas próprias opiniões? Se alguém está falando mal, é porque ela está ou com inveja. É isso que eu ia falar, ela sente alguma coisa inferior em relação a outra pessoa. Né? Ou é uma inveja, como você falou, ou é um desgosto que ela teve com aquela pessoa, uma situação que elas vivenciaram. Uma coisa que ela não conseguiu vencer e o outro venceu, Exatamente, então vai Como falar que a mal. psicologia explica isso, Ana? Essa necessidade que o ser humano tem de falar dos outros. Sabe que a gente... Por exemplo, só dar um exemplo aqui. Você vai na internet. O que mais bomba? O que dá mais view? Falar de alguém, né? É quando tá falando mal de alguém, é quando tá... Falar né? dos outros. Parece que o ser humano gosta disso, né? Por que Todo mundo que quer os- dar opinião, né? A gente está muito na cultura da opinião hoje. Então, todo mundo tem opinião sobre alguma coisa, opinião sobre o que alguém está fazendo. E acaba sendo uma distração, porque eu não preciso estar realizando nada. Eu posso falar de quem está realizando. É muito mais fácil sentar no banco de espectador, criticar o que está sendo feito, do que, de fato, ir lá e fazer alguma coisa, né? Mas quando a gente vai falar de fofoca, eu acho que dentro da psicologia a gente pode falar sobre recalque, né? O que é o recalque? Eu tenho a vontade de fazer algo, mas eu não tenho coragem de fazer, por algum motivo. Ou porque socialmente eu acho errado, tem algum dos meus princípios e valores não condiz com aquilo ali, apesar de ser uma vontade minha. Então eu vou criticar quem tem a coragem de fazer, porque no fundo eu queria estar fazendo também. Esses dias eu vi uma notícia falando que um nutricionista estava criticando uma coach de emagrecimento, né, na internet, falando que ela estava fazendo terrorismo nutricional em relação a alguns alimentos. Eu falei, poxa vida, um nutricionista criticando uma coach de emagrecimento. Tá, ok. A coach não é nutricionista, mas ela se especializou nessa área. E aí ele simplesmente foi lá criticar a vida dela, o trabalho dela, falando isso aí. E ela, no outro dia, falaram com ela, né? Cadê ter uma equipe que fica tudo por trás ali. E ela foi rebater a fala dele. Ela colocou assim, ó, vamos começar o dia com terrorismo. E mostrou lá os alimentos, tudo. Então, assim, ela meio que deu uma rebatida, mas não devolveu na mesma moeda dele. Ou seja, vai cuidar da sua vida e Só eu fico comentou aqui sobre. com a minha. Comentou sobre. Então, assim, essa questão que você está falando realmente é aquilo ali. A pessoa, ela está ali criticando o trabalho da outra, mas por que ele também não vai fazer uma coisa não também faz alguma coisa, né? em cima daquilo ali que ele acha? Eu acredito Agora- que a fofoca ela tem muito a ver com ou insegurança. Então eu estou inseguro, né? Porque o coach está fazendo um trabalho e eu estudei muito mais. Eu acho que ele não merecia estar nesse lugar. Então eu vou criticar o que ele está fazendo, porque o preço que eu paguei foi maior. Ou também pode ter a ver com uma falta de coragem para realizar aquilo que gostaria de fazer, né? Como eu disse, sobre o recalque. Então, também o fofoqueiro ele sempre tem atenção. Já notou isso? Assim, quem gosta de fofoca tá sempre andando com quem fofoca. O problema não é se falaram mal de mim, é porque se sentiram seguros para falar mal de mim para você. Né? Porque essa pessoa também ela tá receptiva a ser uma crítica, a apoiar aquela pessoa que está trazendo a fofoca. E geralmente, né, vamos falar assim, quando uma pessoa procura outra para falar fazer uma fofoca, é porque a outra pessoa também é uma fofoqueira. Também fofoqueiro, tá Porque assim, confortável. é muito, assim, acontece, mas às vezes é raro, de uma pessoa chegar e contar um fato para alguém, ou falar de uma pessoa, e a pessoa falar assim, olha, não, mas vamos encerrar esse assunto aqui, né? A gente não sabe se é verdade, a gente tem que ouvir o outro lado da história, vamos falar assim. Às vezes, isso acontece e a fofoca morre ali, a não ser que essa pessoa procure outra e vai disseminar isso aí para frente. Que geralmente, aí você conta para um e aquela pessoa, nossa, sério mesmo? Meu Deus, e o fulano tá sabendo, né? O outro envolvido, aí conta pro outro e assim. Todo mundo tá sabendo, menos a pessoa de quem tá todo mundo falando. É que né? nem quando você fala, às vezes isso acontece muito aqui. A gente fala assim, ó, gente, não comenta, você conta uma pessoa, não comenta com ninguém.
Daqui a pouco Não, o outro tá esse não sabendo. comenta com ninguém, não Não O outro funciona. tá Eu tô sabendo. te contando Aí, pra vai, você orar. Tem várias pessoas. Tem gente que usa até essa palavra, né? Crente não fofoca, crente comenta, né? É verdade. Tentando diminuir o Eu peso. pecado. tenho um trem com esse negócio de crente comenta, porque esse negócio de comentar também é fofoca. Claro. Já virou uma E às fofoquinha. vezes até sem querer, né? A gente acaba... eu tô aqui conversando com a pessoa, eu quero usar um exemplo, eu lembro de uma situação na vida de alguém, eu acabo falando, mas eu falo, puxa, mas Não, não porque podia ter um falado. dia eu escutei o bispo falando numa reunião, ele falou de você. Entendeu? Não, já aconteceu isso muito comigo, de pessoas falarem que eu falei alguma coisa, que eu não comigo tinha falado. também. Exatamente. Eu não tinha falado. Então, inventaram uma fofoca que eu estava fofocando. Então, assim, realmente tudo isso Mas acontece. a questão todinha é essa, E né? às vezes, não te cortando, às vezes a pessoa, para tirar o peso dela, ela fala assim, não, mas foi a bispa que falou. Que é para fazer desse jeito, que é para fazer assim. Tira dela e passa para uma pessoa que tem uma autoridade Assina o maior, nome de quem entendeu? tá lá em cima, Exatamente. né? Que Eu não vai falei, ser aí contestado. me contou um negócio, eu falei, mas Cristiana, eu não falei nada disso. De onde que surgiu isso, gente? Eu fiquei nem pensando, de onde que surgem essas ideias, às vezes, no meio do povo. Eu falei assim, meu Deus, eu fico assim, admirada. A questão é que o fofoqueiro, ele sempre tem muita atenção, né? Então, às vezes, a pessoa não consegue se destacar por nada que ela tá fazendo, ela vai fofocar para alguém para ter a atenção de todo mundo que tá ali, para ser ouvido, né? A fofoca, ela é um vício igual a reclamação. Quanto mais você reclama, mais você quer reclamar. Quanto mais você fofoca, mais você quer fofocar. Então, o único jeito de lidar com esse vício, para quem tá vivendo isso, poxa, eu tô fofocando, eu não sei como parar. Para de andar com quem fofoca, para de ouvir fofoca, sai desse meio que você vai sair desse círculo, né? E uma pergunta aqui. Ficou sabendo que alguém está fofocando de você. É melhor deixar... Não, deixa para lá, não é verdade mesmo, vai morrer uma hora. Ou é melhor ir lá e confrontar a pessoa? É melhor ir lá... Porque, às vezes, quando você vai confrontar, dá mais margem para... Pode ser pior ainda. Pode ser pior. O que é melhor? Eu acho que o dificultoso nessa área é você descobrir a fonte da fofoca. Porque, às vezes, o negócio está tão disseminado que... Quem é a fonte? De onde surgiu? Aí você vai procurar uma pessoa, não, mas não fui eu, foi o fulano. Aí você vai procurar um fulano, não foi o ciclano. E aí? Porque aí eu acho assim, igual você falou, eu acho que você tem que ir na fonte. Pro querido, que história é essa? Você está levantando, né? Isso não é legal, enfim. Mas quando você não sabe a fidelidade da fonte, né? onde começou o negócio propriamente dito, dependendo do caso, deixa para lá. E agora eu acho que tem casos que precisam, sim, de um posicionamento maior. Eu sempre tento avaliar a consequência que aquela fofoca vai trazer. Então, se for algo que estão dizendo, a Ana come muito, a Ana... Que diferença vai fazer, né, se a pessoa acreditar nisso ou não? Agora, se for algo que realmente vai mexer naquilo que eu estou fazendo, no trabalho que eu estou construindo, na reputação que eu conquistei, alguma coisa assim, aí eu tento ir até a pessoa e falar, olha, você disse isso, para ter uma chance de retratação, né? Porque eu acho que falar das pessoas, às vezes a pessoa descuida e fala mesmo, mas ela tem que ter a chance de dizer, olha, realmente, fui eu que falei. Eu já vivi isso, teve uma situação e aí eu soube que 2 pessoas estavam falando de mim. E alguém ouviu e veio me contar. E aí eu procurei essas 2 pessoas, falei, olha, eu fiquei sabendo, me contaram. Mas quem foi que falou? Não interessa quem falou. Eu soube que você disse isso e aquilo de mim. Aí uma das pessoas falou, Ana, eu falei. Realmente eu falei, porque era uma brincadeira nossa. Pelo menos confessou, me né? Me perdoa, né, e tal. Eu sei que se tivesse na sua presença, não teria nada demais eu dizer aquilo. E aí eu acabei falando por saber disso. Falei, tá, mas não tava, né? Tava com pessoas, inclusive, que você acabou de conhecer, pega mal pra você, inclusive, né? E aí a pessoa reconheceu, foi ótimo. E a outra pessoa já falou, não, eu não falei isso, eu vou punir quem disse pra você que eu falei isso. Então, acho que isso fala muito sobre até assim, pra mim, vale muito pra saber que tipo de relação eu vou querer com essa pessoa. Eu não quero andar com alguém que não tem coragem de me contar que falou mal de mim. Uma vez, eu e Cristiana, a gente foi vítima de fofoca. A gente não era cristão ainda, gente, mas foi tão engraçado que foi assim, parecia que era um caso verídico. Porque o Cristiano, eu morava perto de uma sorveteria super badalada que tinha no nosso bairro, era o Point. Então, lá em Minas mesmo. Lá em BH. Aí uma amiga minha me chegou e me ligou, e o Cristiano acabou o namoro, ele foi embora e falou assim, eu vou para casa. Eu falei, tá bom, vai para casa. Aí daqui a pouco eu recebo uma ligação de uma amiga minha falando, Camila, acabei de ver o Cristiano na sorveteria. Eu falei, mas como assim? Ele falou que ia para casa. Eu estava em casa vendo o jogo de futebol. Ele estava em casa, exatamente. Mas como assim? Ele falou que ia para casa. O que ele foi fazer na sorveteria?
Vocês tinham terminado? Mentiu. Não, nós terminamos por causa disso. A gente terminou o namoro por causa dessa fofoca. Como assim ele mentiu pra mim? Aí eu liguei pro Cristiano, comecei a descer um... Não, você não ligou, você esperou a sexta-feira. Ai, Jesus amado. Enfim, pois é. A senhora esperou? Como é que é essa história? Só que o detalhe é que, o que acontece? O irmão dele chegou em casa à noite e falou com ele assim, ué, cara, você tá aqui? Não, ele falou assim, eu vi um cara lá na sorveteria que eu na achei que era sorveteria, você, meu irmão. O irmão dele. Na hora que eu cheguei perto, que eu vi que era outra pessoa. E aí eu falei, quando ele me contou isso, eu falei assim, mesmo. era você mesmo. Você tava lá na sorveteria, você me tirou, você me enganou. E aí nós terminamos o namoro. Não acredito. Por causa de fofoca. Por causa de fofoca. Agora, foi bom, porque foi por causa desse tema que a gente foi pra igreja, se converteu e mudou de vida. Então, essa fofoca aí acabou. Males que vem pra bem, indo bem. Agora, eu quero chamar mais um vídeo da internet. Olha que lição poderosa sobre esse assunto. Pode soltar. Fiquei até constrangida. Chegou uma amiga da minha mãe em casa. Ai, Beth, você ficou sabendo de tal coisa? Minha mãe assim, para. Não quero ouvir. Eu fiquei até com vergonha, eu era adolescente, minha mãe assim parou. A mulher falou assim, eu não quero ouvir. Não, mas não quero ouvir. Porque se você tem coragem de falar dela para mim, e vocês são super amigas, o que você deve dizer de mim para ela? E você não veio aqui me contar o que aconteceu. Você quer escutar o que eu vou falar para chegar para ela e só falar assim, fulana falou isso, porque você vai contar a história daqui para frente, não o que você veio fazer aqui. Então eu não quero ouvir. Eu nunca ouvi as pessoas fofocarem dentro da casa dos meus pais. Minha mãe fala assim, esse não é terreno de Satanás atuar, não é na minha casa. O meu marido fala assim, não vou falar de fulano. Já tem Satanás que faz isso muito bem. Ele não precisa da nossa ajuda. Se for assim, não, mas é uma crítica construtiva, vai lá fazer com ela. Vai refletir com ela. Você tem que ter maturidade para isso. Ai, mas não, o que ela ia pensar de mim? O que ela vai pensar de você sabendo que você falou pelas costas dela? Se você não pode falar para ela, então a sua intenção não é de melhorá-la. O diabo, ele usa muito essa situação de fofoca, de conversa, para poder ou tirar a pessoa da igreja, ou desanimar, ou deixar a pessoa isolada, né? Eu não quero conviver mais com aquele grupo ali, porque eles estão fofocando, né? E eu acho que aquela atitude da mãe dessa moça também foi muito interessante, né? O que resolveu, né? Não fala comigo, porque ela tem razão, né? O fofoqueiro, quando ele vem te falar, ele quer te ouvir para levar a conversa para o outro também, né? Dizer que você disse isso só, ele não conta o que ele disse. Né? E aquilo que ela falou é interessante, eu já ouvi isso muito, é uma crítica construtiva. Eu falo que a gente tem que empoderar muito quando você fala sobre crítica construtiva que você vai fazer em relação a alguém. Primeiro assim, de onde que está vindo essa crítica construtiva? É do seu líder? É do seu pastor, do seu bispo? Aí, amém. Vale a pena você ouvir, porque é uma pessoa que te ama, que quer ver o seu bem, que quer te ajudar a crescer. Agora, uma crítica construtiva de um coigual seu, de uma pessoa que está, sei lá, está abaixo de você, às vezes vamos colocar assim dentro de uma empresa também, né? Tem muitos casos de fofoca, porque tem muitos funcionários que querem crescer e às vezes puxa o tapete do companheiro, inventa uma história para poder se sobressair ali. Eu preciso rebaixar os outros, né? Então, eu não assim, cresço, da onde que está vindo essa crítica construtiva, entendeu? Então, eu preciso saber, né? Quem que está fazendo essa crítica, que na verdade pode ser muitas vezes uma fofoca, e entender que quando como eu falei, quando é alguém que eu confio, que é autoridade na minha vida, ela quer ver o meu bem e não me prejudicar. Porque aqui em Provérbios 6:16 fala assim, ó, as 6 coisas que o Senhor odeia e uma última que ele simplesmente detesta. Aí no 17 está olhos arrogantes, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. E lá no 19 ele fala assim, ó, a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém e que espalha discórdia entre irmãos. Ou seja, Deus abomina literalmente a fofoca. E aqui a última ele odeia. Por isso que o que a gente viu no vídeo ali, né? A fofoca, o testemunho falso, é um dos 10 mandamentos, não dirás falso testemunho, né? É algo que Deus realmente abomina, porque é um instrumento do diabo para destruir pessoas, para destruir muitas situações, né? O mais perigoso, eu acredito, é porque quando você fofoca, você está atacando a identidade de alguém, né? E se os mandamentos mais importantes tá você fazer o bem para o seu próximo, você amar o seu próximo, como você pode atacar a identidade dele, né? E especialmente na igreja, a igreja é o lugar onde as pessoas encontram a sua identidade e se descobrem como filhos de Deus. E tem muitas pessoas que ainda estão nesse processo.
Então, quando você vai para a igreja, é um lugar em que você vai para restaurar a sua identidade. Quando você encontra... Por que é mais difícil lidar com a fofoca na igreja do que fora, né? Mas a pessoa fora, ela tolera a fofoca, mas aqui na igreja, ela quer sair da igreja porque ela ouviram fofoca dela, ela ouviu fofoca de alguém. Porque a igreja é lugar de restaurar a identidade. Na verdade, né, Ana, a fofoca não tem que ser tolerada em lugar nenhum. Em lugar mas nenhum. Principalmente dentro da igreja, que é um lugar onde as pessoas vão para se sentirem bem, bem e não mal ou atacadas, né? É para sua identidade ser reforçada ali, né? Todo mundo tem algo em comum, que é ser da família de Cristo, que é... Claro que tem as farpas, claro que você não vai se dar bem com todo mundo. É inevitável, né, gente? Infelizmente, como a Bíblia fala, né? A gente é ser humano, o ser humano peca, nós somos falhos. Infelizmente, às vezes, por um desvio de caráter, isso pode acontecer, né? O ideal é que não aconteça, mas às vezes, infelizmente, isso pode acontecer. E, né, e quando acontecer, a gente tem que entender o quê? Precisar resolver. Né? Para não ficar disseminando coisa errada, nem ficar prejudicando as outras pessoas em vão, vamos falar assim. Então, eu vejo assim que uma maneira de você vencer esse aspecto, essa questão da fofoca, é você ter esse entendimento, que muitas vezes é o inimigo que está levantando ali para trazer destruição para a igreja, para trazer destruição para uma equipe, para um grupo de discipulado, para uma célula, né? Quando você tem essa visão espiritual, porque muitas vezes as pessoas fofocam porque elas, isso aqui não tem problema, isso aqui não é tão... Olha o versículo que a Camille leu, Deus detesta, Deus abomina, né, essas coisas. Então, cuidado aí, toda vez que você for falar de outra pessoa, a Bíblia fala que a língua tem o poder para trazer bênção e para trazer maldição, né? Tiago fala muito do poder da língua, lê lá a carta de Tiago, que ela fala muito sobre esse poder. A língua é como o leme, né? Que o leme é uma pecinha pequena diante do tamanho de um navio, mas ele tem o curso do navio. Às vezes a nossa vida está paralisada, a nossa vida está sofrendo por causa do poder da língua que está sendo usada de uma maneira errada. Está falando demais, né? Está falando demais e o que não deve, né? Aninha, você tem um livro aí para apresentar para a gente? Livro aqui maravilhoso, gente. Mentes Devastadoras, Como Controlá-las, do Bispo Robson Rodovalho. Só para você ter uma ideia aqui, né, dos capítulos. Explorando a mente, o que é e onde está, processo para dominar as mentes, pensamentos e mapas mentais na construção da realidade, ciclo do comportamento, como fazer tratamentos e passar pelas catarses da vida. Então, assim, esse livro vai te ensinar a dominar a sua mente, viver uma novidade de vida em Cristo, através desse conhecimento que está aqui. Você pode passar lá na SBE, né, Bispo? E adquirir o seu livro. É isso aí. Você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Quero chamar mais um vídeo da internet que fala dessa questão da pessoa usar a fofoca como uma desculpa para ela sair da igreja, né? Pode soltar. Para não ir mais na igreja. Um discurso bonito, mas sem base bíblica. Vamos aos pontos. Na igreja nós encontramos problemas de relacionamento. Ok, na família não tem nada. Na família todo mundo em paz. Claro que tem, nós somos seres humanos. Na igreja tem muita fofoca, ok. Mas saindo da igreja, o mundo vai parar de fofocar de uma hora para outra. Se você for para a lua, meu irmão, talvez até o astronauta seja fofoqueiro. É um hospital espiritual, tem de tudo. Fulano me magoou. Quem entra por homens, sai por homens. A igreja não é um clube social ou um hotel, é a casa do teu pai. Ele diz que nós estamos nesse mundo para servir e viver entre o joio e o trigo. Se eu não sei o que é uma igreja, eu posso trocá-la por qualquer coisa. Quem é que te chamou? Quem é que te salvou? Não foi Deus? Ele pediu o quê? Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta dele. Ele que disse para congregar. Não é o teu pastor, muito menos os teus irmãos. Foi Deus. Mas Cris, Deus está em todo lugar. Eu posso adorá-lo onde eu quiser. Verdade. Adore na tua casa, cante no carro, no banheiro, se reúna na praça, onde você quiser. Mas nada disso elimina o pedido de Deus. Ele disse congrega. Estou errado. Se relacionar dói, machuca, mas existem muitas bênçãos também. Amizades inesquecíveis, milagres incompreensíveis e muitas vantagens vivendo em comunhão. Ela continua tendo fofoca no trabalho, ela não sai do trabalho por causa disso. Ela continua tendo fofoca na academia, ela não sai da academia por causa disso. Em vários outros ambientes, e a igreja, infelizmente, como ele diz, né, um hospital, é lugar
não é de pessoas sãs, né? Tem pessoas doentes também e a gente precisa aprender a lidar dentro dessas dicas aí que nós falamos hoje, né? Muito importante, muito importante. Então você que está fofocando muito, segue as dicas aqui, para de andar com quem fofoca, para de dar ouvidos ao que muitas vezes não é verdade. Corta, né? sai da rodinha. Sai da Não rodinha. dá uma de Nelson Rubens, amém? Eu aumento, mas invento, né? Joia. Gente, espero que você tenha gostado desse tema, foi legal demais. É isso aí. Você que está pelo YouTube, não deixa de dar aí o seu like, deixar o seu joinha, se inscreve também no nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês, que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz.